futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta sexta-feira, como sempre, com muitas informações pra vocês. Antes disso, ó, dedo no like que já me ajuda bastante. Se for novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente também lá no Instagram. Beleza? Vamos começar o vídeo falando a respeito de uma parceria que Vasco e Botafogo estão fazendo aí nos bastidores para o clássico da quinta-feira da semana que vem. Cabeça é outra, né, cara? SAF, dois clubes que tem dono, visam aí recursos e também uma boa experiência para seus torcedores, diferentemente da covardia e da forma como o Fluminense foi tratando a torcida do Vasco e a venda de ingressos, que foi abrindo a venda de ingressos para o torcedor do Fluminense no sábado da semana passada e para o vascaíno só na quarta-feira dessa semana, não colocando carga máxima da venda de ingressos. Vasco e Botafogo chegaram no acordo, vão iniciar a venda dos ingressos juntos. Nesta sexta-feira à noite deve estar já abrindo a venda de ingressos. As duas equipes devem fazer ações em conjunto aí para poder estimular e trazer pessoas ao clássico, e até pelo regulamento da própria FERJ, a carga de ingressos tem que ser meio a meio, 50-50, mas o tratamento é completamente diferente e hoje tem uma excelente relação entre a diretoria do Vasco e a diretoria do Botafogo. Virando a chave, eu vou deixar com vocês uma entrevista curtinha que o Manu Capasso deu na Argentina. O jogador vai confirmar agora textualmente que está tudo acertado. As últimas divergências entre Vasco e Tucumã, que era questão de documento, foi resolvida. O jogador chega no Brasil no máximo até domingo. O espanhol dele é um pouquinho carregado, mas dá para entender. Confere aí. Bueno, ahí me acaban de avisar que tengo que ir a la escribanía ya a firmar, así que bueno, ya se confirmó que me voy. Como había dicho la otra vez, bueno, estaba ya avanzado, faltaba el tema de resolver cosas de papeles entre clubes. Pero bueno, muy contento con este paso, muy contento de que el club haya, digamos, recibido algo a cambio y que haya podido realizar esta venta por mí, así que bueno, todos contentos. Fue un año, como ya dije, muy lindo, de lo grupal sobre todo, más allá de los resultados. Así que bueno, contento e com ganas de afrontar este novo desafio. Bom, galera, vamos virar a chave agora e vamos falar do clássico com o Fluminense. O jogo já é daqui a 2 dias e só se fala nisso no Vasco. É um clássico, é o primeiro clássico desse time e também de Maurício Barbieri. E ele foi questionado sobre a expectativa para o clássico, se existe um tipo de preparação diferente para uma partida como essa, ou se a preparação vai ser feita da mesma forma como é feita para todos os jogos. E ele foi questionado também como enfrentar esse Fluminense do Fernando Diniz e também se um eventual resultado adverso aí pode mudar de alguma forma o planejamento do Vasco para os próximos jogos. Eu acho que é um jogo desafiador, um grande desafio que a gente tem pela frente, é um clássico, todos nós sabemos a proporção que tem todos os clássicos, então a gente está animado, motivado, com a possibilidade de jogar esse grande jogo e com a expectativa de buscar a vitória, que é o nosso desejo. Em relação à maneira de enfrentar, é claro que eu não vou dizer quais são os pontos que a gente vai abordar, mas é claro que a gente tem que ter uma atenção, especialmente porque a maneira com que o Fluminense joga é quase que uma maneira singular ou única dentro da realidade do futebol brasileiro. Então a gente tem que estar atento, mas em linhas gerais é como é enfrentar qualquer outra equipe, é tentar minimizar ou deixar eles fora daquilo que deixa eles confortáveis e tentar também explorar os nossos pontos fortes, tentando aliar isso às deficiências deles, né? Toda equipe tem deficiências e virtudes, isso vale para eles, vale para nós também, e aí a ideia de analisar bem e de procurar soluções, como eu disse, para potencializar nossas virtudes e explorar as deficiências deles. Em linhas gerais, não, é mais um adversário que a gente vai enfrentar. Mas é claro que os dias que antecedem um clássico, seja qualquer clássico como é esse clássico contra o Fluminense, são dias em que o ambiente, a atmosfera tem outro ar, vamos dizer assim. É claro que todos os jogadores gostam desses jogos, são jogos pesados, são jogos desafiadores, como eu disse anteriormente, então é claro que existe uma motivação ou uma mobilização anímica diferente do que se fosse um outro jogo normal. Mas, em linhas gerais, a ideia, de novo, como a gente tem sempre trabalhado, é pegar o último jogo, acertar as coisas que a gente precisa acertar em relação ao último adversário, fazer uma leitura
boa e profunda do próximo adversário, no caso o Fluminense, e tentar estabelecer as estratégias nos dias que a gente tem para chegar no domingo e fazer um grande jogo. A gente tem, em relação a eles, uma desvantagem, que são os dias a menos de preparação e de recuperação, visto que eles jogaram no final de semana e a gente jogou terça-feira fora. Então tem a viagem, tem dias a menos para preparar o jogo, mas nem por isso a gente vai entrar menos focado ou menos motivado. Nossa ideia é fazer um grande jogo e buscar a vitória. Olha, é um jogo importante não só por todo esse contexto que você citou, mas pela história do confronto, a história dos dois clubes, a história que esses dois clubes têm nesse confronto dentro do estado do Rio de Janeiro. É claro que não é um jogo qualquer, não é só mais um jogo. Agora, dentro do processo de desenvolvimento e crescimento da equipe, é mais uma etapa desafiadora que a gente tem pela frente, mas é mais uma etapa pela qual a gente precisa passar e vai se preparar para fazer o melhor jogo possível. A eventual consequência de um resultado tem muito mais a ver com a expectativa externa que está lá do que com a avaliação interna, né? Seja para o bem ou seja para qualquer outra situação. Eu acho que a gente conquistando a vitória que nós desejamos conquistar não quer dizer que nós vamos ser a melhor equipe do Brasil, e caso esse resultado, que é o de vitória que a gente deseja, a gente também não vai jogar tudo que tem sido construído para o ar. A gente vai analisar com frieza, com critério e entender o que do rendimento no jogo foi positivo, o que não foi, o que a gente precisa melhorar, pontos que a gente pode potencializar e assim por diante. Todos os jogos são um parâmetro de avaliação, não só de resultado, mas especialmente de desempenho, de rendimento. Toda vez que a gente tiver uma partida em que o rendimento não tenha sido satisfatório, que a gente não conseguiu ter o desempenho que a gente gostaria, a gente tem que voltar e fazer análise, entender o que aconteceu, o que é preciso fazer de diferente, aonde a gente pode ajustar, onde a gente pode melhorar. Nesse sentido, o jogo contra o Fluminense é mais um jogo dentro desse processo. É claro que é um clássico, é claro que é um rival, que é um adversário que traz para o jogo uma outra conotação, uma atmosfera diferente, mas em relação ao processo de desenvolvimento de equipe, de construção, é mais uma etapa que a gente tem que enfrentar. Para finalizar, uma outra pergunta minha, até porque eu fiz duas em uma, eu pedi para ele comentar o estágio que o Vasco está comparado com os seus três grandes rivais no Rio. Quem lembra da entrevista de apresentação do Maurício Barbieri, ele diz que naquele momento, ali nas primeiras semanas do mês de novembro, o Vasco estava atrás dos outros três grandes clubes do Rio, que já tinham um time montado e precisavam fazer ajustes pontuais. O Vasco ia ter que começar uma reconstrução praticamente do zero. Após chegar 10 reforços, 2 meses comandando o Vasco, considerando pré-temporada e esses primeiros jogos, ele mantém a opinião de que o Vasco ainda está atrás dessas equipes. Então Fernando Diniz vai fazer um balanço aí do comparativo do Vasco com os outros clubes grandes do Rio de Janeiro. Eu acho que, sem dúvida, eles têm um trabalho de maior tempo e, por isso, mais consolidado. Muitas vezes fica-se a impressão de que a chegada de jogadores por si só, ou um tempo de permanência deles juntos, fazem ou contribuem para a consolidação do trabalho. Isso é uma parte do processo, né? Você precisa depois, com aquela equipe, com aquele grupo, depois de estar fechado, depois de estar formatado, você precisa desenvolver, trabalhar, jogar os jogos, passar pelas experiências que os jogos te proporcionam. E por mais que eu treine, por mais que eu fale, por mais que a gente antecipe situações que possam porventura vir a acontecer, ninguém no mundo consegue comprar experiência, né? Você precisa passar por elas, você precisa vivenciá-las para depois você conseguir fazer os ajustes, crescer, aprender, se desenvolver. E nesse sentido a gente tem hoje, nesse momento, um grupo que ainda está num processo inicial de poder jogar mais vezes juntos, de poder enfrentar adversários qualificados, como é o caso do jogo de domingo, de poder ter essas experiências, aprender com elas, crescer e se desenvolver em cima delas. Então, nesse sentido, a gente está num momento diferente do processo. É isso. Agora, é claro que pela importância do jogo, pela importância histórica que tem esse confronto, a gente quer muito fazer um grande jogo, quer muito buscar essa vitória, quer muito ser superior ao adversário, e a gente está trabalhando nesse sentido, sem dúvida nenhuma. Bom, galera, então é isso. Então assim encerra a nossa segunda edição. E logo mais aí no final da noite eu chego com o nosso terceiro vídeo do dia, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E a qualquer momento de quem volta, nós estamos junto. Valeu, fui!